Olá, boa noite. Continua internado turista baleado na orla da Praia da Costa durante um assalto. Os suspeitos chegaram de bicicleta quando a vítima caminhava no calçadão. Eles ainda não foram encontrados. Um dos assaltantes é esse de camisa vermelha. Dá para ver que ele ainda está com a arma na mão. Logo atrás vem um comparsa de camisa preta. Eles fugiram depois de balear o turista mineiro. Nessas outras imagens, dá para perceber que o turista e a esposa caminhavam quando os bandidos se aproximaram de bicicleta. Um deles tentou arrancar o cordão da vítima, que reagiu. Um dos ladrões atirou. Tentou, parece que roubar o cordão dele. Quando ele virou com o braço assim, o rapaz atirou nele. A vítima é um coordenador de segurança do trabalho de 50 anos da cidade de Nanuque. Era a terceira vez que visitava o estado e voltaria para Minas Gerais nesta terça-feira com a esposa e as duas filhas. Por sorte, o disparo atingiu de raspão o peito da vítima. A polícia militar foi acionada e chegou rapidamente ao local. O CIOD noticiou a todas as viaturas do setor que houve uma tentativa de latrocínio na Praia da Costa. E aí foi encaminhada uma viatura para lá, junto a outras de apoio, e aí encontraram a vítima no local, chamaram o SAMU e ela foi socorrida. Mediante o susto que a vítima tomou, eles pensaram que teria sido uma reação e eles acabaram atirando. Segundo o noticiário médico, esse tiro teria sido de raspão. No entanto, fragmentos se alojaram no pulmão dele e ele teve que ser operado, além de também ter quebrado o braço. Não se sabe ainda se foi pelo disparo ou se foi pela queda. A vítima foi trazida para este hospital particular de Vitória. Durante a tarde, o turista saiu do centro cirúrgico e foi levado para um quarto onde se recupera. Tentamos contato com a esposa, mas sem retorno. Esta não foi a primeira vez que bandidos fizeram da orla de Vila Velha cenário para crimes. Para quem mora ou trabalha na região, o medo é constante. Normalmente é assim, a pessoa vem andando às vezes na beirada da praia, tá com cordão, tá com alguma pulseira, aí os bandidos, os ladrões, vêm de bicicleta e puxa o cordão do pescoço da pessoa ou qualquer coisa que ele tiver. Eu moro aqui há 4 anos, estou aqui, já passaram algumas coisas, né, que a gente nos preocupa. Assalto na travessia da faixa, roubando senhora com celular, roubando bicicleta. E aqui mesmo já fomos assaltados, então eu tenho essa preocupação de não deixar os hóspedes aqui porque não tem segurança. Há uma semana, ladrões tomaram o cordão de ouro de um idoso que andava na praia. Um ciclista viu a cena e passou a perseguir os suspeitos. Eles atiraram 8 vezes contra o rapaz na bicicleta. A polícia militar diz que o policiamento na região é reforçado. A polícia tem feito o seu trabalho, através do setor de inteligência, através do setor estratégico também do 4º Batalhão, através da Polícia Civil, com a integração entre as duas forças. E muitas vezes efetuamos a captura desses miliantes. Nesse caso em específico, as imagens já estão de posse da DHPP, assim também como da Polícia Militar, e os setores pertinentes estão fazendo o estudo de caso para poder capturar esses miliantes. Olha, quem tiver informações sobre os suspeitos pode fazer a denúncia ao 181, você não precisa se identificar. Se recupera em casa a mulher que foi estuprada em um vestiário abandonado em Cariacica. Você viu esse caso ontem aqui no TN2. A vítima, é claro, está muito traumatizada. Desde que teve alta, é no sofá da casa de um familiar que a vítima deita depois de uma crise, ao lembrar da violência que sofreu. No joelho, uma das marcas que ficou da agressão. A essa parente, a vítima contou do que se lembrava. Ela disse que tinha saído do bar, que estava bebendo. E ela saiu caminhando e quando chegou próximo a esse local, ela disse que só sentiu puxar pelo cabelo. Ela falou que eles bateram muito nela, Bateu muito na cabeça dela. Tá muito machucada, toda ralada. O estupro teria acontecido durante a noite dentro deste vestiário abandonado do campo que fica no bairro Alzira Ramos, em Cariacica. Sobre a chave de fenda, que injetou a chave de fenda dentro dela, isso aí é mentira, não aconteceu isso. No local foi encontrado sangue e uma camisa masculina.
Depois das agressões, a mulher ficou caída na calçada até ser socorrida. A polícia não procurou ninguém da família, nem no hospital. A gente também não fez nenhuma ocorrência ainda, né? Boletim de ocorrência, que o certo é fazer. Mas na situação dela não tem como ela ir até lá. O local onde o crime aconteceu fica perto de 2 escolas. Agora o medo da família da vítima aumenta. Netos dela, que estudam ali, estão com medo. Minha filha mesmo estava desesperada, chorando, e ela ficou com medo. Ontem eu vim aqui, ela estava ligando, mãe, a senhora tá onde tá para voltar para casa, porque ela estava com medo de ficar sozinha. E eu fico muito preocupada, porque eu tenho minhas filhas que estudam próximo àquelas escolas ali, e a gente fica preocupada em deixar ir para a escola sozinha, voltar da escola sozinha, né? A vítima teve alta na última segunda-feira e, é claro, está muito abalada com a violência que sofreu. Durante a reportagem na casa dos familiares, ela teve pelo menos 3 crises nervosas. Começou a tremer, falar que alguém iria pegá-la. Por conta disso, não tem condições de falar, de dizer o que passou. Mas a família está muito preocupada, quer alguma ajuda, que seja psicológica, para essa mulher. A situação dela não está boa, né? Ela está com o psicológico dela abalado, né? Ela está tendo muito... Ela está se tremendo, ela fica... Tipo, acho que lembrando o que aconteceu, né? Fica dizendo que não, fica se tapando o lugar. E ela já tentou correr, né? Aqui dentro da casa do meu irmão, querendo, tipo, como se fosse fugindo, né? A família também pede que o caso seja esclarecido e que quem cometeu tamanha violência seja punido. Muitas pessoas vão dizer, ela estava bebendo, ela estava bêbada. Não, mas independente, né? O que fizeram isso foi uma barbaridade, né? Uma coisa horrível, né? Que não se faz nem com animal. É um crime, né? Olha, gente, a Prefeitura de Cariacica diz que o campo fica numa área particular e cabe aos proprietários tomar providências em relação ao vestiário. A PM afirmou que faz patrulhamento constante na região e a Polícia Civil orientou a vítima a registrar um boletim de ocorrência para que o crime seja investigado. A terceira ponte foi parcialmente interditada pouco mais de 1 hora durante um protesto de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cerca de 700 manifestantes começaram a atravessar a ponte por volta das 2h20 da tarde. Eles saíram da Praça do Papa em Vitória e se encontraram com outro grupo com cerca de 15 mil pessoas, segundo a estimativa oficial, que se concentrava na Prainha em Vila Velha. Por isso, foi necessária a interdição do trânsito no sentido Vila Velha. A via foi liberada por volta de 3h20 da tarde. O ato foi monitorado pelo Centro Integrado de Comando e Controle, que reuniu representantes de diversos órgãos, Polícia Civil, Militar, Bombeiros, guardas de Vitória e Vila Velha e também Rodossol. Foi encontrado o corpo da menina que havia desaparecido no rio Itapemirim Alegre. Pela manhã, os bombeiros localizaram o corpo do padrasto dela. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Vitor. Uma tragédia, né? Foi afogamento, não é isso? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, um afogamento dos dois. Infelizmente, no início da tarde, o corpo da menina Rita de Fátima Ferreira Braga, de 9 anos, foi encontrado e foi encaminhado para o serviço médico legal. Eles estavam desaparecidos, na realidade, desde domingo. Como você bem comentou, Isabela, o corpo do padrasto dessa menina, o Dejaine Oliveira, de 43 anos, foi encontrado numa localidade de Rive, na região ali, na manhã de hoje. Então, de manhã, o corpo do padrasto e agora, no início da tarde, o corpo da enteada. O padrasto, inclusive, né, o corpo dele estaria agarrado a pedras que ficam dentro da água. Bom, eles dois, os dois, o enteado e o padrasto, eles estavam pescando com a mãe também, né, a esposa desse homem, ali no rio Itapemirim, quando os dois entraram para tomar banho. Mas aí veio uma correnteza muito forte, acabou arrastando os dois para o fundo, isso no domingo, e aí eles acabaram desaparecendo. A agonia da família para poder encontrar alguma informação, tentar achá-los com vida ainda, quem sabe, mas infelizmente isso se perdurou até essa terça-feira, quando os dois corpos da criança de 9 anos e desse homem de 43 foram encontrados. Bom, Isabela, essas são infelizmente as notícias aí com relação a esse caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor. É um alerta importante também, né? Rio tem uma correnteza forte, além do mar, sempre tem que ter cuidado, verão vindo aí, né? Uma tragédia para essa família. Obrigada, viu, pelas informações.
A seguir, peladão invade loja e furta tênis em Cariacica. Os detalhes já já. TN2 de volta. Olha só o que aconteceu em Cariacica, gente. Um homem invadiu uma loja de esportes, roubou pares de tênis e, detalhe, ele estava completamente sem roupas. Pode rodar o VT. O suspeito caminha na penumbra dentro da loja de esportes que fica em Jardim América, Cariacica. Não quer ser notado. De repente, ele acende a luz e, a surpresa, o homem está completamente nu. Com medo de ser flagrado, o bandido peladão volta a ficar no escuro. O homem permanece por 5 minutos no local e dá prejuízo para o dono do estabelecimento. A invasão aconteceu no final de semana. O alarme da loja tocou e o dono do estabelecimento acabou chamando a polícia. Entretanto, quando a PM chegou aqui, o bandido peladão acabou conseguindo fugir aqui pela rua. Ainda estava pelado e com ele levou 6 pares de tênis e outras peças de roupa. Nessa terça-feira, o mesmo peladão resolveu voltar ao estabelecimento. Dessa vez, o que ele fez? Ele escalou aqui essa parede e, de alguma forma, ele teve acesso a essa marquise. Ele começou a andar ali e a intenção dele era justamente entrar pelo mesmo local, pelo buraco do ar-condicionado. Só que ele acabou sendo visto por quem? Por pessoas aqui na rua, moradores. Era por volta de 4, 5 horas da manhã. Esses moradores acabaram o quê? Ligando para o dono da loja. Rapidamente, ele acionou a polícia. Ele subiu de novo hoje, de madrugada, 5h30. No mínimo achou que estava com o buraco ainda que ele fez na semana passada, só que já tinha reparado, soldado tudo. E os vizinhos me alertaram. A intenção dele de tirar roupas é de roubar outras roupas do estabelecimento. Ele estava mexendo nas coisas, ele queria roupa nova. Isso aí é um fato. Ele tira, vai embora com outra roupa para sair, a câmera filma ele de um jeito, na rua ele vai estar de outro. De doido ele não tem nada. Breno Ferreira foi preso pela Polícia Militar e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Ele é dependente químico e já teria agido na mesma semana em outros 4 estabelecimentos comerciais, todos em Jardim América. Na mesma semana ele obstruiu em outro estabelecimento aqui em Jardim América, Supermercado Cristo, tem relato que ele entrou, posto de gasolina ao lado da Fermac, material de construção, na distribuidora de bebidas ao lado do Banco Banestes. O dono da loja afirma que após as invasões teve que reforçar a segurança do local. Adicionei mais câmeras, mais sensores, reforço nas grades. Assim, o que a gente pode fazer, a gente faz. Só que a gente está à mercê ainda dessa bandidagem. Breno, segundo a polícia, já teria sido preso no ano passado, depois de invadir uma loja de autopeças em Vila Velha. Nas imagens, ele também está sem roupas e vasculha o escritório do estabelecimento à procura de objetos de valor. Mas ele acaba flagrado no local e preso pela Polícia Militar. Parte da polícia, ela está fazendo a parte dela. Agora vamos ver a nossa justiça se vai manter preso um cara desse. Essa é a questão. Pois é, a notícia não é muito boa não, o peladão vai continuar à vontade por aí, viu? Porque a Polícia Civil disse que ele foi levado para a delegacia, prestou depoimento, mas foi liberado. É que a autoridade policial entendeu que não tinham elementos suficientes para prisão em flagrante naquele momento. Vai dar trabalho ainda mais para a PM de novo. Ontem você viu essa imagem aqui no TN2, no vídeo, o vereador de Vila Velha, Devacir Rabelo, do PL, aparece discutindo com um grupo de mulheres. O parlamentar apresentou uma versão para o que aconteceu. Eu estava somente esperando a minha noiva para jantar, né? Inclusive, hoje ela está aqui me acompanhando na entrevista e nós estamos até com um casamento marcado. Fui surpreendido por alguns moradores que estavam no bar, que bateram no vidro do meu carro, insistindo para eu abrir o vidro do meu carro. Quando eu abri o vidro do meu carro, eles me questionaram, na verdade elas, que eram mulheres, se eu era o vereador Devacir Rabelo. Quando eu afirmei que eu era o vereador Devacir Rabelo, eles começaram a proferir palavras de baixo calão com relação à minha pessoa. Minha noiva chegou, entrou no carro e percebeu que elas continuavam me insultando mesmo de fora do bar onde elas estavam sentadas. E na mesma hora eu botei a minha bandeira para fora, né, para poder mostrar para elas que eu também não ia ficar acuado diante das afrontas que elas estavam fazendo. Mesmo assim, elas insistiram em fazer xingamentos contra a minha pessoa, contra a minha honra e também contra os meus familiares, inclusive com relação à minha mãe. Neste momento, eu tive que tomar uma atitude porque eu estava próximo à minha noiva e achei que aquilo estava trazendo para mim um desconforto perante a pessoa que eu escolhi para caminhar do meu lado. E nisso eu fiquei em pé no carro
entre a porta do carro e o meu carro, e eles vieram e me pressionaram na porta do meu carro, como vocês podem acompanhar no vídeo. Eu fiquei acuado no primeiro momento, os xingamentos continuaram e eu simplesmente apenas retruquei e revidei. Se eles me chamavam de uma coisa, eu falava, ó, isso é você. Quando vinha um palavrão, eu falava, olha, isso é você, para não aceitar aqueles xingamentos. Hoje está faltando respeito, né, de todos os lados, todos os dias. A Câmara de Vila Velha diz que tem conhecimento desse vídeo e está apurando o caso. Mais de 600 pessoas foram abordadas pela Guarda Municipal de Vitória durante o feriadão da Proclamação da República. A operação aconteceu desde o último dia 9. Os agentes fizeram abordagens em pontos estratégicos da capital. Entre as infrações estão condutores alcoolizados, conduzir veículos sem carteira de habilitação e documentação irregular. 67 autos de infração foram aplicados e 45 remoções. Essa operação contou com agentes do Grupamento Tático Operacional de Trânsito, em parceria com agentes de trânsito, Ronda Ostensiva Municipal e Proteção Comunitária. A seguir, ruas ganham as cores do Brasil para torcer pela seleção no Mundial de Catar. Já. O Mundial do Catar já começa no próximo domingo e os capixabas estão colorindo os bairros de verde e amarelo. As cores do Brasil estão ganhando as ruas, muros e aos poucos vão encher de energia a torcida das comunidades. Foram quase 80 litros de tinta nas cores amarela, verde, azul e branca. Fora centenas de bandeirinhas e barbantes. Ainda faltam alguns detalhes, mas a Rua Santo Antônio, em Cruzeiro do Sul, Cariacica, está preparada para o Mundial. Cada um aqui teve hora que pintou, que riscou, que foi lá comprar tinta. Tá faltando tinta, vai um lá buscar e aí todo mundo junto, cada um com seu dom, cada um com seu tempo, seu talento, ajudou para que a gente pudesse ter essa rua bonita aí. Quem teve a ideia de enfeitar a rua foi o Michael. Ele queria relembrar os tempos de infância. Sabe aquela época em que todo mundo pintava a rua para torcer pelo Brasil? Pois é, aqui isso não acontecia há 28 anos, desde o Mundial de 94. Vou chamando os amigos, moradores da rua, que embarcaram junto comigo nessa minha vontade de enfeitar a rua de novo, para essa geração de hoje em dia ver como é que é a rua enfeitada, que não viram, né? Para surpresa do Michael, a rua toda topou a ideia e eles foram atrás de recursos e materiais. Foi feita uma vaquinha, né? O pessoal fez a vaquinha e também fez o sorteio de 2 camisas. Então os meninos fizeram o sorteio, uma rifa. Logo que fizeram a rifa, depois algumas pessoas ajudaram com tinta, outras pessoas também próximo da rua também já deram alguns materiais também e aí a galera foi pintando. Começou pequena a ideia no nosso grupo, né? A gente tem um grupo Amigos das Antigas e foi tendo proporções maiores, né? Foi unindo todo mundo, que não tinha já bastante tempo isso, pegando aquela essência, né, de antigamente. E acabou que tendo sucesso, né? O trabalho começou há 2 semanas, debaixo de chuva e de muito sol. Esses moradores da rua se empenharam, viu? O resultado ficou incrível. Até amarelinha eles fizeram. E se os adultos estão se divertindo, imagina as crianças. Achei linda. Brasil! A pintura aproxima gerações. Dona Lourdes é a moradora mais antiga da rua. Aos 91 anos, ver a Santo Antônio assim é um privilégio. A senhora vai torcer pro Brasil? Claro que eu vou, né? Não é possível que não, né? Esse ano nós vamos ganhar? Vai, claro. Rumo ao Hexa. Hein? Rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa. Ah, eu não sei o que é isso, não. Faltam 5 dias para a abertura dos Jogos do Mundial no Catar. O Brasil faz sua estreia na próxima quinta-feira, às 4 da tarde, horário de Brasília. A nação é recordista de títulos mundiais. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vai em busca do Hexa. E se depender dos moradores, ele vem. Rumo ao Hexa! Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. É
É isso aí, vão torcer. Lembrando que a estreia do Brasil no Mundial de Futebol será no dia 24, às 4 da tarde, num jogo contra a Sérvia. Se você animou, vai pintar a rua do seu bairro, só fique atento às regras, viu? A tinta deve ser à base d'água para não ficar permanente e nem pode interferir na sinalização, tá? Já para pendurar essas bandeirinhas e as fitas, a corda deve ser de barbante e não pode atingir os fios de energia. E para fechar a rua, é necessário pedir autorização da prefeitura. Depois de tudo pronto, é só torcer para o Brasil. TN2 fica por aqui, muito obrigada pela audiência, uma boa noite, até amanhã.